depois do nomeado. Não, vou lá. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à coluna terapêutica do Dr. Fritz, e que a gente possa levar daqui o que nós viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento. Vou passar alguns avisos e aí a gente já vai para a leitura do Evangelho. O sol hoje está forte aí, né? Tá gostoso? Que bom. Então vamos lá. Quem passar por o tratamento, né, guarda repouso nesse dia que for para passar. Quem fizer cirurgia, são 3 dias de repouso. Tomar banho amanhã, né, para não molhar o curativo. E aí logo no banho já retira o curativo. Fazer as refeições mais leve, mais natural, sem industrializado, sem condimento, igual a pimenta, bem apimentada, sem álcool, sem fumo, com pensamento elevado, com uma música mais calma, ou seja, uma vida mais tranquila um pouquinho, né? E tomar a água fluidificada 3 vezes ao dia, e o banho fluido 2 vezes na semana, e sem intimidades. E não esquecer de tirar o ponto na sexta-feira, às 10 horas da noite, ou seja, às 22 horas. E aí uns 20 minutos, 25 minutos, a gente colocar em condições, né, de tirar os pontos. Coloca uma água, um copo de água do lado para fluidificar, coloca uma música. E aí a gente vai entrando, né, em sintonia boa. Aí o doutor vem e retira os pontos. E vamos permanecer ali depois dos pontos, uns 10 minutinhos, né? Quem já não estiver preparado para dormir. Isso é muito bom, isso é muito importante. Às 22 horas. Sim, às 22 horas, na sexta-feira. E ao adentrar na cabine, a gente tem o cuidado de deixar as bolsas, chaves, celular aqui nas cadeiras. E é muito importante, né, o silêncio, né, a nossa vibração e o cuidado nosso quando a gente entra na cabine, quando o colega está lá, a gente fica aqui, a gente fica em vibração. Vamos tirar esse tempo aqui para cuidar de nós, né, ter o cuidado, fazer nossas orações e ficar sempre em sintonia com o Papai do Céu, com a natureza. A gente ouve os pássaros, né? Então, pra gente ouvir os pássaros, ter essa conexão com a natureza, a gente tem que ficar bem relaxado, né? E a colônia vive de colaboração, colaboradores. Então, a gente tem a venda das camisetas, tem a água. E quem tiver com coração, quem tocar o coração, tem o Pix que possa fazer as suas doações. Mas fique à vontade, tá bom? E que vamos pedir para o Papai do Céu cuidar de nós, que a Mãe Santíssima nos abençoa e nos envolva sempre no amor dela. E que agora a gente vai ficar com a leitura do Evangelho. Muito obrigada e muito bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia. Esse é um momento para a gente desligar os celulares, colocar no modo avião, quem ainda não fez, para a gente entrar em concentração e já
preparar para os trabalhos, tá? Atendimento. Aqueles que quiserem ir aos banheiros, fica ali atrás, já quiser ir antes de começar os tratamentos, é um recomendado, tá bom? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, do amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que a espalham, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza ao aflito. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos. A expensas de outrem, aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que
terá que prestar contas. E o que mais prejudicial no emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para usa-lhe da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna e que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha a todas as demais conduz. Aqui nós temos um breve ensinamento do que nós precisamos fazer na nossa vida cotidiana para nos tornarmos cada dia pessoas melhores. Não viemos a essa terra só para acumular problemas, acumular mágoas, acumular dívidas e nem acumular bens materiais. Nós viemos aqui para evoluir, para expandir a nossa consciência, para aprendermos com os erros, não cometê-los novamente e tentarmos crescer a cada dia. E se a gente precisa de uma cartilha para como fazer isso, essa parte do Evangelho é uma ótima lição. Que saibamos escrevê-la, que é escrever cada passo do que é ser um homem de bem. Não é tudo o que nós precisamos, mas é um bom começo. Infelizmente, ainda não conseguimos fazer quase nada do que estar aqui. Mas a gente está na Terra para isso. É para cumprir. Então, quando tivermos dúvidas, podemos nos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. A esse capítulo. E aqui aprendermos a aplicar o amor, a bondade, o perdão, a sabedoria, de sabermos nos calar quando necessário, falar somente quando necessário e quando não trago a mágoa a nós e ao próximo. Porque não viemos aqui para criar mais débitos e nem gerar mais débitos para com o outro. E sim para aprender a perdoar, aprender a evoluir nessa jornada espiritual. Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Casa de vocês. Dia maravilhoso, né? Estamos encarnados. Estamos no corpo. Quantos foram embora esse final de semana, né? Saíram do corpo. Venceram a batalha material, né? As pessoas têm medo da morte, porque sabem que o ego vai ter que morrer junto. E nós usamos ele o tempo todo para que faça a nossa vontade, nossos desejos. E nós estamos aí passando pela, talvez, a última chance planetária. As pessoas ainda não têm ideia, não calculam a mudança energética que está acontecendo. Temos aí pastores, padres, dirigentes espíritas, pai de santo, não tem ideia da mudança planetária que está acontecendo. Não estão preparados. Não tem disciplina. Ainda acham que os espíritos são empregados, que tem que fazer nosso desejo. Fica mendigando para que limpem o caminho, limpem o corpo, limpem a mente, numa correria desenfreada, num apego total da matéria, das crenças, das falhas, dos erros. Nós passamos aí por um ciclo
que nós chamamos de quaresma, né? É um ciclo. Imagina a oportunidade que nós tivemos perante o vírus de fazer uma mudança. E esse fato ainda não foi realizado. Como foi um alerta, foi um aviso, né? Para que todos fizessem uma mudança interna. Já que tem vários livros, né? Várias mensagens que vieram para nos alertar. E nós, com a mente cheia de informação, mas a ação é quase nenhuma. E nós não podemos avançar se você não tiver ação. A fé significa ação. Temos que alertar nesse momento derradeiro, nesse ano 2025, que tem aí a energia do número 9, né? É a energia que finaliza o karma planetário. Para muitos que ainda preferem ficar na zona de conforto, não entendeu ainda a necessidade e a urgência de fazer essa mudança. Ainda fica vibrando na matéria e no espírito. Na matéria e no espírito. Dizendo, eu preciso me precaver com seguranças financeiras. Eu preciso ter um seguro de vida. Eu preciso ter um ancoramento. Eu preciso ter o apoio. Eu preciso. Quando Magdala teve o ansejo de falar com o mestre fora do corpo, porque ele retornou com o corpo astral para falar com Magdala e com Saulo, esses dois que têm coragem, que vibram na coragem. Então, a partir desse ano, 2025, quem não vibra na coragem e na mudança, será muito difícil a transição para a próxima limpeza. Que vai acontecer perante 2 anos depois do vírus. Nós não conseguimos remover o ego, o apego. O egocentrismo ficou pior. Ficamos individualistas. Você na sua crença, eu na minha família. E esquecemos de fazer a reforma íntima, que é um alerta de emergência. Apesar de tantos diplomas, de tantas terapias, de tantas imersões, nós ainda não conseguimos olhar para dentro e fazer a sua missão pessoal, que é a única razão que esse planeta leva o nome na diretoria astral. Estrela da Esperança. É conhecido o nosso planeta na 4ª e 5ª dimensão. Porque chegam aqui pela última vez para podar as arestas, remover o ego. Quando um homem conhecido como José de Arimateia, que era muito pessoal, amigo de José do Cristo, tinha aí na sua caverna, quem tinha moral espiritual tinha uma caverna para depositar seu corpo, assim que terminasse a caminhada terrestre. E logo ali estava perto Magdala, a sua mãe Maria e João, que ficou perto da cruz. Os demais correram todos. Não tiveram a coragem, porque o medo era latente de serem perseguidos. Como hoje, se alguém souber que eu vou no centro espírita, melhor que vou caladinho, vou escondido, para que não saibam que eu caminho numa evolução, porque o medo ainda é muito forte. E nós sabemos que o medo, ele é contra a luz, ele não pertence à luz. Não é o mal contra a luz, é o medo. O medo é um atributo da sombra, que vampiriza o ser humano. Então, iniciando a caminhada terrestre, José de Arimateia assegurou o cálice, que nós conhecemos de Santo Grau. Naquele momento, usado pela última ceia. Todos os reis queriam colocar a mão naquela taça
onde o Cristo disse algumas palavras que mudou completamente os companheiros que o acompanhavam. José de Arimateia guardou esse cálice, essa taça que todos queriam, porque Jesus ali teria tocado e disse: esse é meu sangue, meu DNA cósmico. Quem o fizer com o coração e com a mente conseguirá a mudança. José de Arimateia guardou essa taça porque era um ascensionado, fazia parte dos essênios, da família essênica, que veio de Sírios, família crística, que tem nosso DNA. Família crística. Passados os tempos, desapareceu essa taça. Ninguém mais soube aonde foi escondido, quem guardou, e os reis mandando buscar em Israel, Jerusalém, quem ficou com essa taça. Mas ninguém podia tocar porque era sagrada demais. Era muito sagrado aquele símbolo. E desapareceu por alguns séculos. Chegado um tempo no Império Romano, um ser conhecido como Jorge começa a fazer milagres. Ele era um centurião romano, teria poder dentro do império, mas já conhecia as máximas do Cristo. Conhecia a máxima do Cristo. Seguia disciplina, mas à noite fazia caridade. Fazia o bem para os mendigos largados. Certa feita, o imperador disse: preciso ir em tal cidade. E eu preciso que você invada, porque irá pertencer ao império. E ele foi, chegando lá, idosos e crianças. Não posso fazer isso. Retornou ao império e disse ao senador: mas eu te dei uma ordem, quem desobedece é a cruz ou decapitação. E ele retornou. Chegando lá, ele conhecia a máxima do Cristo e o cálice estava na sua mão. Hoje é conhecido como São Jorge. Retornou ao Império Romano e foi decapitado. Ele foi o último ser que teve notícia, que segurou esse cálice do Cristo. Esse ser representa hoje um general celeste, pela força e pela cura e pela coragem que ele tinha. Porque entenderá que com a sua espada ele podia tirar o mal que habita dentro de todos. E cortava. E ali fazia milagres. Ele guardava o cálice. Santo grau. Essa taça que o Cristo tocara. E de aí desapareceu. Ninguém mais sabe onde está o Santo Grau. Já fizeram livros, filmes, mensagens. E algumas religiões ainda carrega esse arquétipo. Não, ele pertence à nossa religião. Ele pertence a tal igreja. Ele não pertence a nada. Ele pertence ao bem maior. Aquele que corta o mal. Dentro e fora. Ele que consegue deter e transmutar o mal da terra. Porque ele conhecer as máximas do Cristo. Não porque saia por aí com a sua espada, impondo a força e o poder, mas pelo amor e a confiança e a coragem que ele tinha. Imaginemos hoje, se algum general no Brasil tem a coragem de fazer isso. Mesmo com a patente. Abnegou de tudo e foi decapitado pelas máximas do Cristo. Que coragem! Hoje temos acesso ao campo espiritual
e covardamos, escondemos. Nem posso falar que estou indo na casa, com medo de ser não aprovado pela sociedade. Que covardia! E nós imploramos a esse Espírito que nos proteja com a nossa covardia. Não, eu vou lá que ele resolve, ele tem força. Pode ter certeza que ele tem. Coragem. E nós sabemos quem vibra na fofoca, no medo, no julgamento, na raiva, está conectado com o umbral. Quem julga está conectado com o umbral. Não sabem o que é umbral. É um hospital da alma enferma que não quis corrigir a si mesmo. É um pronto-socorro para as almas que sabem muito e não fazem nada. Estudam demais, mas não têm obra. Querem falar muita verdade, mas não tem um livro escrito. Não tem coragem de comprar uma cesta para doar para aquele que precisa. E nós ficamos na fraternidade ajudando quem está de barriga cheia, para ter crédito. Quanta covardia! Não entendemos ainda a mensagem crística. Esses seres avançaram, que tiveram a coragem de chegar nessa dimensão e trabalhar para o bem maior. Todos que falam a verdade vão ser massacrados, porque o planeta ainda é uma energia umbralina que vibra no medo, na covardia, na intriga, no julgamento. E nós ficamos por aí, nas religiões, esquecendo que o Cristo disse: o meu templo está no coração de cada um. Quando fizer uma oração, tenha certeza que ela está saindo daqui de dentro, porque senão não tem valor. Vão cair no chão suas preces. Todo espírito que chegou a galgar a evolução passaram pelo crivo, pela prova, pela coragem. E nós hoje temos a ciência medindo a vibração da alma, já provado pela ciência. Então, do que me adianta eu andar por aí com a minha aparência, com esse corpo emprestado, todo arrumadinho, bonitinho, limpinho, mas a alma ainda está obscura. Quanto mais eu pedir proteção é porque eu tenho medo. O medo ainda é um vampirismo do campo umbralino. Quando nós descemos a umbral para fazer resgate, que o trabalho do médico astral, do enfermeiro, é resgate. Resgatar aqueles que você derrubou, que você levou para as profundezas com seu ego. Vamos resgatar todos. Vamos encontrar nossos inimigos frente a frente. Não há como escapar do amor. É impossível. Somente assim você evolui. Todo dia de manhã, quando você acordar, não importa a sua crença religiosa, deixe o julgamento de lado e agradeça pelo oxigênio. Agradeça pelo café da manhã, antes de qualquer coisa. Porque os mentores, guardiões, médicos, enfermeiros, já não aguentam mais a lamentação do vitimismo, terceirizando os problemas que nós criamos pela má sintonia, pela vibração. E nós sabemos que os mentores te acompanham, ou obsessores, é pela sintonia. É uma pista de mão dupla, pelo mesmo campo vibracional, não há como ser diferente. O que me adianta eu falar com o preto velho, ele ouve, te orienta, ele sabe do seu ego, mas tenha misericórdia. O que adianta eu falar com o médico astral, se eu não fizer essa mudança interna?
A luz nesse momento nos convida para abrir o nosso porão da alma e tirar de lá todo o lixo que nós escondemos. Nós não estamos escondidos do universo, é um engano. O universo inteiro já nos conhece. Temos aqui a escola planetária para isto. Como fala o Dr. Fritz, meu filho, olha para sua sombra o mais rápido possível. Não espere sair do corpo. Porque se você não olha, você vibra na covardia. E o medo é do covarde, que esconde para não trabalhar, para não evoluir. Prefiro me esconder. Prefiro terceirizar. A Umbanda não é saco de pancada para guardar lixo das pessoas. A doutrina espírita não é obrigado a ensinar espírito que não quer evoluir. Nem o Cristo faz isso. Ele não força ninguém a nada. Ele respeita seu livre-arbítrio. Não é obrigado a nada no plano espiritual. Porque a linguagem do universo é a sintonia. Aonde houver teu coração, aí está a sua casa. Onde está seu pensamento, aí está a sua missão. O que me adianta eu frequentar a federação, terreiros, hospitais, espíritas, mas eu continuo sempre com as minhas arestas, machucando meus irmãos de caminhada. Certa feita, uma senhora perguntou ao Chico, me falaram que eu vim de uma constelação. Minha irmã, eu não vim do umbral, eu vim trabalhar. Que cada um, né, quer saber de onde veio. Se estamos aqui nessa cadeia, porque para a maioria é uma prisão esse planeta Terra. Está preso aqui. Tem como sair aqui. A única saída é o amor. De outro jeito. Então, já que é difícil aproximar do amor, que é uma sintonia muito elevada, vamos trabalhar para o bem. O bem apaga milhões de erros. Então, se você trabalhou para a sombra no passado, como eu, como muitos por aí, chegou a hora. Foi buscar aprendizado, agora é a hora de evoluir. Como fala o Fritz, vocês acham que eu fui mal? Vocês não me conhecem. Não sabem do meu passado, meu filho. Por isso, quando eu venho para a luz, meu filho, agora não tem retorno. Se eu fui sombrio do lado errado, para a luz eu vou ser infinito. Desperta a sua consciência. É o momento, porque não tem mais tempo. O planeta já está na curva total. Mas eu queria ajudar fulano, porque é meu amigo, é meu parente. Eu quero que ele venha. Não vai. É escolha. Nunca esqueça, fazer o bem, fazer o mal é uma escolha. Com tanto conhecimento, com tantos livros de informação, fazer o mal é uma escolha. Por isto, a cura que você busca, ela só acontece quando você muda internamente. Senão o câncer retorna, a obsessão retorna, o obsessor não vai embora. É alguém que nós derrubamos. Desviamos eles. E nós pedimos para vir com urgência. Enjoelhamos, eu quero ir na terra. Porque se eu passar dessa vez na prova, eu consigo recuperar o tempo perdido. Quantos de nós chegou na matéria com 3, 4 encarnação perdida? Fracassada. Quantos de nós? 15 mil anos, desde a época do Egito, da Grécia Antiga, da Índia Antiga, da África. Quantos milênios? Na última semana atendi um paciente aqui, e ele casou 2 vezes, separou, os filhos não dão certo com ele, nem a esposa. Eu fui observando e o campo foi abrindo, da época do Egito. Causou um karma gigantesco, 20 mil anos atrás. Ele nunca quis encarnar, porque sabia que a dívida estava aqui esperando ele. Imaginemos,
Somos seres milenares, ainda mendigando um milagre. Toda a dor que nós temos hoje é a dor que nós causamos em alguém, não se engane. Mas doutor, você faz a cirurgia e recupera meu filho? Eu não sou responsável se ele se cura ou não, merecimento do paciente. Se ele não fizer a parte dele, nem Deus interfere. Pode enjoelhar onde você queira. A tua obra é evoluir, meu filho. E talvez a dor é a saúde que ele precisa para limpar a alma dele. E muitos estão aqui pela última chance. Pela segunda, pela derradeira. Queira você entender isso ou não. Então pega essa frequência de medo e joga fora. Faça valer a tua encarnação planetária. Porque essas religiões vai dar um salto. Vão ter que mudar seus modos operantes, as religiões. Porque vão em queda todas elas, não importa quem seja. O universo não espera mais. Jesus não espera mais. Maria está ancorando por 2 anos a energia daquele que quer evoluir, porque ela pediu para o filho no último ano. Deixe-me ancorar um pouco, ainda tem muita gente lá que quer mudar. Mas a ordem foi de limpeza total. E o amigo espiritual disse: meu filho, o DNA humano já foi recolhido fora do globo. Se necessário, a limpeza que venha rápido. Não, mas eu quero aposentar com 10 mil, com 20, porque eu quero garantir minha aposentadoria. Acorda. O ego quer garantia toda hora. E você acaba com a saúde, com preocupação, para chegar na idade, desencarnar, fica tudo aí. Para a família disputar. E você assistindo de camarote. O que não aproveitou nada. A vida é agora, nesse momento, é nesse instante. Em todas as dimensões, o presente é a energia que acontece. Não é o próximo ano. Eu vou guardar essa roupa porque tal dia eu tenho que ir em tal lugar. Então faça isso. O Chico usava a roupa que ele ganhava, um paletó que pegava no joelho. Mas Chico, nós vamos fazer uma apresentação, esse paletó desse tamanho eu ganhei ontem. Não, vamos arrumar um paletó novo. Não, não precisa. Tinha gente que falava, não, o Chico perdido, tem que ter mau cheiro, porque usava as calças usadas. Ele não pegava em nada. Total desapego. E lembrando de um ser chamado Buda, Siddhartha Gautama, o que ele descobriu depois de 3 anos? Descobriu a doença da raça humana. Tinha 2 mil seguidores. Quando ele despertou, tinha 3 só. Foi todo mundo embora, voltou para o mundo, porque o mundo é mais confortável. Eu preciso de uma mansão. Afinal de contas, eu mereço um carro caro. Eu mereço aposentar com muito. Eu quero segurança. Tinha 3 perto dele. Descobriu o segredo da evolução. O povo sofre, mas a gente sabe, Buda, não é todo mundo está sofrendo aqui. Não. Segredo do sofrimento, meu filho. É a causa número 1 da alma humana. O apego. Porque é minha família, é o meu carro, é a minha casa, é meus bens, é o meu relógio, é minha conta. É meu, eu é que mando. Não vamos levar nem o nome. Daqui a 1 ano nem lembra de você mais. Mal vão no cemitério. Cadê a obra? Faça o bem, doa quem doer. Se você quiser, dá um salto. Nesse momento. Não é hora de ficar no acomodato. Não é hora de zona de conforto. Quem fica na zona de conforto não evolui nunca. O Cristo veio com a espada. Eu vim partir ao meio o ego, que é o câncer da humanidade. Se você quer luz, faça luz. Não se engane. Como dizia Extremegisto, o que está dentro está fora, o que está embaixo está em cima. Não, quando eu morrer, eu vou para uma colônia, acorda. Como afirma Teles Menezes, jornalista
que fundou a doutrina espírita no Brasil, primeira reunião na Bahia. Teles Menezes, um jornalista. Que o nosso gerente geral tem um nome hoje, Teles Menezes. Doutor Adolfo Bezerra Menezes. Por isso o nome dele. Ele afirma, o nosso médico geral, não existe céu em lugar nenhum, acorda. O único céu que você vai ter é o bem que você faz, aqui ou fora da galáxia. Imagina, não existe céu em lugar nenhum. O céu e o inferno está dentro de você. Os espíritos que entenderam isso, eles podem morar em qualquer lugar. Em Marte, como a mãe do Chico ia, Kardec conversava com esses seres fora de outro planeta. E hoje nós estamos aqui, joelhando, dogmático. Tem uma série de livros que fala dos fundadores, falando com seres de outras galáxias. E até hoje isso é uma pedra no sapato. É uma crença. Se falar que em Palmeiras tem uma nave aqui, o povo assusta. Mas tem. Uma nave gigantesca. Já estão aqui no planeta, acordem. Já não foi afirmado que esse ano não chegaria no planeta 250 mil pleiadianos? Até 2027, 28. Está projetado para ter aparições em massa. Estão preparados para isso? Vão suicidar muitos. É o fim do mundo. Tem uma nave gigantesca aqui e é ao vivo. Que surto. E os guardiões avisando, os mentores médicos, abram a mente, abram a mente. O Cristo comanda uma frota estelar. Ele é o mestre de planetas. Não é da sua igreja, da sua casa. E muitos falam com ele como se fosse meu primo. Imagina o mestre, comandante planetário. Imagina esse ser comandando planetas. Imagina. E nós aqui mendigando aqui. O espírito ele arrumou um emprego para mim e não tem coragem de buscar. Os da luz não interferem na vida de ninguém, não perca seu tempo. É a sua obra. Os demais toda hora, na sua mente, na sua vida pessoal. Por isso, cuidado com a frequência de falar da vida alheia. São frequências umbralinas. O médium, o terapeuta, tem que ter filtro na língua. Ouviu uma fofoca? Encerra ali o assunto. Porque senão você atrai mais obsessor para o seu lado. É um segundo que ele precisa para chegar no seu campo. E conectar com você. É pela sintonia. Pela vibração. Quantas sessões de desobsessão nós participamos? E o médium, o paciente está lá nos Estados Unidos, está na Europa. Quando fala o nome dele, o espírito manifesta em 2 segundos do seu lado. Eu não vou deixar ele. 2 segundos cruzou o universo. Velocidade do pensamento. Imagina, até o obsessor já sabe, não precisa de nada para correr ou chegar em algum lugar. Basta seu campo. Está em baixa frequência, ele chega. Não precisa sequer de você fechar a porta, tranca tudo. Não precisam disso. Por isso, se você não tiver disciplina com a sua mente, é impossível o mentor ficar do seu lado. Quando o Chico ficava triste, o Manuel ficava de longe, ele não chegava, não tinha como chegar. Chico, levanta a mente, levanta, eu não consigo chegar. Sintonia. Já que tudo é energia, todo ser humano é um campo de força que atrai e impulsiona espírito de luz ou trevas 24 horas. Então a única religião que o Cristo deixou foi o amor. Somente isso que ele deixou. Ama você. Mas mestre, como é que faz para evoluir? Conheça a ti mesmo. E Kardec ficou em dúvida, ainda perguntou depois de 2000 anos, como é que faz para evoluir? Espírito da verdade, responde aí. O mestre da antiguidade já te falou. Conheça a ti mesmo. Olha para a sua sombra, para a sua rachadura com amor, sem julgamento.
Porque senão, saindo do corpo, essa dor, ela espalha. Fica pior. Porque é uma memória sua, é uma crença. Então se o coração está doendo, tem dor na coluna, dor de cabeça, tem algo errado aí. O corpo já está te alertando há dias. Eu vou tomar um remédio que vai apagar. Daqui um dia volta de novo, que a célula acorda. É bombardeada com raiva, com energia. Então do estômago até a garganta é sentimento mal resolvido. A gastrite não sara nunca. Já fui no médico, não tem cura. O chakra totalmente descompensado. E o corpo não aguenta mais. E entra em falência com os órgãos. E sai do corpo antes da hora. Porque não cuidar da saúde é suicídio. Você gasta o plasma total cuidando do mundo, que vai te vampirizar. E não cuida da sua alma nem do corpo. As mínimas coisas levam você para o umbral. Crença, memória mal resolvida. Não, mas é só um cálice, viu? É só uma cervejinha no mês. É só um pinguinho, que afinal de contas não faz tão mal assim, não, né? Não é bem assim. Eu ouvi falar que o médico falou que tomar uma pinguinha é bom, uma cervejinha, um vinho, e aí ele me dá vida no coração. Mas explode o filho. É o caso de André Luiz. Carlos Chagas, para quem não sabe. Indicado a Prêmio Nobel da Medicina. Foi no umbral comer lama. Explodiu os rins. E o filho? Por causa da bebidinha social. Ah, mas não faz mal assim não. O corpo registra tudo. A célula registra tudo. Sua imunidade abaixa. E aí o corpo vai limpar, porque já que você não importa com ele, ele vai fazer uma limpeza que nós chamamos de doença. A alma não aceita, melhor limpar aqui, porque chega do outro lado, totalmente deturpados chakras. Porque chega, total. O sangue já nasceu limpo. Tudo aquilo que você coloca no corpo como químico vai destruir sua defesa imune. Então o médio de cura, o passista, o que é passista? É você pegar a energia do universo e aplicar numa pessoa. Isso é passe magnético. Mas para isso, tem que limpar o filtro. A ferramenta suja de raiva, de agonia, não pode entrar no centro cirúrgico espiritual. Não pode. Porque vai totalmente contaminado a energia e você aplica aquilo na pessoa. Fica tão pesado que tem que ir na desobsessão para tirar o veneno que você colocou do seu campo áurico. Certo dia chegou aqui um espírito aqui falando, chegou com um paciente. Por que você acompanha ele, irmão? Ah, ele foi num bar aí. Como ele é médium, ele foi num bar. Ele observei, ele comprou uma garrafa de uísque para levar pro irmão. E aí eu acompanhei ele. De onde é que vai com essa garrafa? Fui para casa dele, ficou lá, guardado 2 anos essa garrafa. O espírito lá. Pensou? Então o médico que trabalha com cura, ele é mais sozinho. Ele não tem muito amigo, ele não encaixa em qualquer lugar. Ele é diferente, sente solidão. Porque a missão é com ele. A solidão tem um propósito, viu, gente? Tudo que chega até você tem um propósito, seja luz ou trevas. Observa isto. Tudo que chega até você tem um propósito espiritual. Se eu tenho raiva, preciso aprender a ter paciência. Se eu sou muito devagar, preciso calibrar para resolver isso. É aprender a tua própria energia. Por isso reencarnou. Aprender a dominar a sua própria energia. Que mediunidade não tem religião. É algo do humano, é orgânico, é teu. Ele é médio, tem que vir para o centro. Não, ele veio o Espírito Santo, vai para a igreja. É com você. Em Deus. Mas estuda a respeito. Busca conhecimento, o máximo que puder agora. Abram a mente. Porque saiu do corpo, vai para uma colônia e você vai ver teus amigos trabalhando para outros países, para outros planetas, e eu aqui poderia estar. Não, você não.
Você não fez nem aqui, faltou no dia. Porque nós temos compromisso com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, mas na casa, o dia de ir, é cheio de compromisso. Para não chegar lá para estudar. E nossos inimigos do passado que nós criamos, tenta te segurar. Com pretexto, o carro não deu certo, alguém te ligou, chegou um parente, choveu. Ah, não, tá chovendo, não vou não. Fulano ficou de passar aqui, hoje eu não tô bem não. É esse dia que você tem que ir. E os irmãozinhos adoram a desobsessão. Eu sabia que eu te pegava. Que você não é essas coisas, nada. Que você não tem tanta força assim. Você fala muito bonito lá na frente. Mas eu te conheço. Nós recuamos. Não, não vou lá mais não, porque tem um médico lá que eu não vou com a cara dele. Eu não estou bem com esse médico. Elas nem gostam dessa palestra. 1 hora. Não tem paciência para isso não. Eu quero resolver o meu problema. Ah, mas ali fiquei 1 mês, não resolveu? Vamos na outra casa, vamos naquela outra, vamos naquela outra, naquela outra. E o professor vai junto. Acompanhando. Imaginemos. Tudo que aconteceu lá fora de mudança, porque aqui dentro aconteceu. É uma lei de sintonia. Não há como fugir. Façam as pazes agora com você mesmo. De 3 formas. Perdoa o passado, a si mesmo e seus pais. Sem isto, pode enjoelhar no pé do Cristo. Por qualquer entidade que você queira mendigar. Que quanto mais pede, mais passa a dever para o universo. Comece a agradecer, tu vai ver a mudança. É um portal da luz. Agradecer. Pediu para vir, para passar nas provas, agora quer jogar fora todas as provas. É uma pena gigantesca, nesse momento, os jovens em massa cometendo suicídio. Não suportam a pressão. São racionais, são inteligentes, constroem coisas inimagináveis, mas não têm amor. Vieram para isso, aprender a amar. Mas os pais querem fazer a vida para deixar os filhos ricos e não cuidam da infância. Toda dor vem de uma criança ferida. Acredito que Jung falava sobre isso. Toda dor, toda cicatriz vem da criança ferida que não resolveu. Isso te afeta no seu casamento, na sua vida social, na família e no espiritual. Toda raiva vem de uma cicatriz. Por isto, o ser que trabalha por bem vem da mesma dor. O ser que odeia vem da mesma dor. Escolha. Vou usar para poder fazer o bem que eu passei. E outro pensa, não, vou me vingar. Eu vou me vingar. Porque eu sofri demais, vocês não sabem o que eu passei. Eles têm que pagarem. Quantos foram esquartejados? E hoje trabalha para a luz. Eu vou me melhorar para ajudar os que vêm por aí, porque não sabem onde vão cair. Faça o bem agora. Agora. A melhor forma de espantar uma doença, um câncer, de um obsessor é fazer o bem. Eles não suportam. Não suportam. O obsessor odeia fazer o bem. Ouve música elevada, frequência elevada, né? Como o Chico falava, que o remédio desse milênio é música elevada. Imagina. E o Einstein já afirmava isso. Medicina do futuro. Sintonia elevada. Porque o DNA e a frequência vai na célula do corpo e muda tudo. Já que o universo é uma orquestra, somos uma sintonia, essa banda não está tocando junto. Temos que tocar nessa sintonia chamada amor. A única cura que existe. Amor. E não tem como escapar dele. Só ele que acessa Jesus Cristo. Ele nunca quis criar caos, ele não cria caos. E Judas, esperando que ele chegasse com o exército naquele momento e vamos desintegrar o Império Romano. Isso não aconteceu. Porque Judas viu a força do Cristo. Magdala viu o poder desse ser. Ninguém vence esse ser, é impossível. Na hora H ele vai vir com seu exército celeste.
E esses seres do mal vão ser desintegrados. Isso não aconteceu porque ele é amor incondicional, ele não cria caos. Ele não cria o caos, nunca. Por isso foi massacrado daquela forma. As mesmas pessoas, 5 dias antes, foram todas curadas por ele. Na semana seguinte, as mesmas, preguem ele. Que covardia da raça humana. Infelizmente, ele já sabia disso. Ele já sabia. E a maioria correu. Sobraram 3. Com coragem. Magdala, que conectou com ele. Por isso ela leva o nome no campo ascensional de nada. Qual é o seu nome, mulher? Nada. Em quinta dimensão, nos ascensionados, é conhecido como mestre nada. Eu não sou ninguém. Seja um ninguém e ninguém te derruba. Seja simples. Deus é simples. Quanto mais simples, melhor. Muito bonito, uma casa gigantesca. Não tem poder. O poder está na simplicidade. Baixem a guarda para a luz. Se rendam à luz o quanto é tempo. Só tem poder quem ama. O Cristo deixou isso muito claro e não mudou a mensagem dele. A cura acontece quando você entende isto, que você é o mestre de si mesmo. Você é seu médico, você é seu advogado. Você é a cura que você busca. Respondeu o Espírito da Verdade. Quando quiserem, preponderarão. Não tenham medo de nada. Todos aqui têm missão planetária. Não vieram passear no planeta. Mas foi tão grande a escolha errada que tiveram que enviar os pleiadianos, a nossa raça do futuro, para ancorar a energia. Tal peso que está, porque muitos já escolheram ficar do lado errado da força. Muitos já escolheram. Imaginemos, com tanto conhecimento, e trabalhar para o bem exige esforço de mudança de si, e essa mudança não querem fazer. E a mudança é pela sintonia, não é pela religião, é pela sintonia. O que levou Francisco de Assis a sair para o mundo? Sair para o mundo, como Cristo saiu para o mundo, como Magdala, tantos outros, sem fundar nada. Por isso, essa colônia é um ponto de socorro. Aqui não tem crença religiosa. A única religião deixada pelo Cristo é o amor. Não há outra, não há outra forma. Nós rogamos ele nesse momento, nessa manhã, toda a falange mariana, toda a falange Magdala, a maior falange planetária, Magdala, mentora dessa cidade, desse portal, que nos ancora nessa manhã, que nos deu suporte, nos dê a saúde, com merecimento, nos forneça uma limpeza astral, limpando o nosso corpo, limpando a nossa mente, o coração, nosso sangue, nossos pés, nossa boca, limpando a nossa casa, limpando a nossa missão, limpando a nossa família, limpando aqueles que ainda não entenderam a seriedade do que é falar com Deus. Rogamos a essa equipe médica do astral, toda a equipe do Dr. Adolfo Fritz, que nos ancora nessa manhã, nos aplicando uma vacina moral, para levar a sintonia e melhorar nosso campo tão atrasado, de várias quedas ainda. Rogamos a nossa Mãe Maior, que mora no sol, estrela da manhã, falange mariana, que nos perdoe pelo atraso, que nos ancora nesse ano, nesse momento, que o nosso médico geral, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nos aplica uma vacina e nos dê mais dias de vida,
de saúde, de paz, de equilíbrio, discernimento. Nos permita toda manhã poder respirar, poder caminhar, agradecer. Rogamos a Jerônimo Cândido Gomide, fundador de Palmelo, a vida inteira trabalhando para o bem, deixando o seu legado para ajudar quantos irmãos do mundo inteiro que nos ancora nessa manhã. Nos forneça a coragem, a força, a fé, determinação, e que nos ajude a limpar o coração ferido, magoado. Limpa a nossa alma, ainda presa de tanto erro. Limpa nossa sintonia, os chakras, os corpos astrais. Limpa nosso país, o mundo inteiro. E nos ancora hoje, nessa manhã, com esse tratamento. Rogamos a Serapião Ribeiro, esse delegado do espaço, que nos ancora a nossa caminhada. Rogamos a Joana d'Arc, seu batalhão, que nos ancora. Coloca em nós um escudo, uma roupagem blindada contra o mal. Rogamos a Falange de São Miguel, esse general celeste, que nos ensina a trabalhar sempre para o bem, haja o que houver. A Jesus Cristo, nosso comandante, ao gerador da vida. Mais um dia, mais uma manhã, que cuida de nós, cuida da nossa família, os que não podem vir, cada membro familiar nosso, que passa por um sofrimento, que receba nessa manhã à distância o tratamento. Pedimos essa equipe de Zé Rigó, toda a Falange, Dr. Hansen, Dr. Adolf Fritz e a pessoa em Frederick Fritz, que toma conta da nossa saúde. Estamos aprendendo com a dor, mas que hoje nos permita o amor e a saúde e levar o que nós viemos buscar. Por isto, Mestre Jesus Cristo, nosso médico maior, comandante planetário de vários outros, o seu nome sempre será louvado nessa casa e nos mundos habitados por onde formos. Com a prece, com o comando que disse há milênios aos apóstolos à beira de uma estrada: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal e dos maus espíritos, que assim seja. Mestre Jesus Cristo, rogamos aqui a tua presença nesse instante, a tua permissão, e de toda a falange que trabalha na cura da alma e do corpo, nesse instante. Toma conta, Serapião Ribeiro. Toma conta, Joana d'Arc, a casa é sua. Toma conta, Jerônimo Cândido Gomide, a colônia é sua. Maria Magdala, toma conta, a casa é sua. Jesus Cristo, Pai da vida, toma conta. Conduz esses irmãos que vieram conosco fora do corpo, nos vampirizando, perturbando com ansiedade, com medo, com doenças. Levem todos para as colônias astrais, hospitais, para o mar, para as matas aonde for necessário. Que Ele nos perdoe pela sintonia de baixo escalão. Levem todos, Serapião Ribeiro, para o socorro astral, porque um dia seremos nós necessitados de socorro fora do corpo. Conduz a todos para o socorro astral. Toma conta, Magdala. Toma conta toda a falange de Serapião Ribeiro, toda a falange da lei da ordem divina. Proteja essa casa, essa colônia. Proteja essa cidade, esse país, o mundo inteiro. Aonde houver uma dor, uma doença, Jesus Cristo toma conta com a sua medicina de amor. Toma conta, Pai da vida. Nos dê sempre mais dias de vida com esse medicamento chamado amor.
Graças a Deus, graças a Jesus Cristo, que assim seja. Mestre Jesus Cristo, médico de toda a raça humana e várias outras, rogamos a Ti o Teu remédio nessas moléculas dessas águas, o medicamento para curar a nossa ignorância, o mal que habita dentro de nós, transmuta toda dor, toda doença, toda sintonia de baixo escalão mental, transmuta nessas águas com medicamento para lavar a nossa alma ainda presa de tanto erro, de tantas falhas. Maria de Magdala, toda a sua falange planetária, deixa aqui o teu remédio para limpar a nossa mente tão perturbada. Deixa aqui o remédio, Dr. Adolfo Fritz e toda a sua equipe, para curar nossas dores, as doenças, as feridas, curar a nossa alma do passado errado que nós tivemos. Deixa aqui o remédio, Teles Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Deixa aqui o teu remédio para curar todos nós, todas as bactérias, vírus, infecções. Cura de nós com essa água, com esse remédio, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, nossos familiares que estão à distância, que não puderam vir. Deixa esse remédio aqui, mestre, com a sua permissão, do teu amor, para curar toda a dor da humanidade, que geme, que sofre de dor, pela alma ainda ferida. Por isto, toda a equipe médica do astral, enfermeiros do espaço, deixa aqui o remédio para nossa consciência abrir e evoluir, para aprender a desapegar, a aprender a perdoar todos que nos fizeram mal. Com esse remédio, o nosso sangue seja limpo, a nossa boca seja limpa, a nossa sintonia seja limpa. Deixa o remédio aqui, Pai da vida, para purificar a nossa alma, purificar nossa missão. Deixa aqui o remédio para curar todas as enfermidades do nosso corpo, de nossos amigos, familiares, de toda a raça humana. O medicamento água é a cura para o nosso sangue, para o nosso corpo material. Por isto, Dr. Adolfo Fritz e toda a sua equipe, deixa aqui o medicamento, uma gota de amor, uma gota de moral, dentro de nós, fora de nós e em toda parte. Toma conta, Jesus Cristo, a obra é sua. Toma conta, Dr. Adolfo Fritz, o trabalho é seu. Graças ao Pai da vida, graças a Jesus Cristo, que o seu nome seja sempre louvado na terra, no mundo habitado do universo. A tua luz sempre será a nossa caminhada, o nosso campo de amor, a tua luz entre nós, estrela da manhã. Graças ao Pai da vida, que assim seja.